do ofício das leituras do dia 3 de maio de 2022, São Felipe e São Tiago, apóstolos, do Tratado de Tertuliano Presbítero sobre a prescrição dos hereges, século III, a pregação apostólica. Cristo Jesus, nosso Senhor, durante a sua vida terrena, foi ensinando quem era Ele, quem tinha sido desde sempre, qual era a vontade do Pai que Ele vinha realizar e qual devia ser o comportamento do homem. Ensinava-o umas vezes diante de todo o povo, outras vezes em particular aos seus discípulos, entre os quais escolheu 12, que destinou para serem os principais mestres das nações. Tendo-se excluído um deles, mandou os outros 11, quando estava prestes a voltar ao Pai, depois da sua ressurreição, para irem ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Imediatamente os apóstolos, palavra que significa enviados, chamaram por sorteio a Matias como 12º em lugar de Judas, segundo a profecia contida num salmo de Davi. Depois de receberem a força do Espírito Santo, com o dom de falar e de realizar milagres, começaram a dar testemunho da fé em Jesus Cristo na Judéia, onde instituíram igrejas e partiram depois por todo o mundo a proclamar a mesma doutrina e a mesma fé entre as nações. Em cada cidade fundaram igrejas que foram o germen e a semente para as outras igrejas que se instituíram e continuam a instituir. Por este motivo, também estas são consideradas apostólicas, porque são descendentes das igrejas apostólicas. Todo o gênero deve ser referido necessariamente à sua origem. Por isso, apesar de serem tão numerosas e tão importantes, estas igrejas não formam senão uma igreja, a primeira, que foi fundada pelos apóstolos e que é a fonte de todas as outras. Assim, todas elas são primeiras e todas apostólicas, porque todas formam uma só. A sua unidade manifesta-se pelo vínculo da paz, da fraternidade e da hospitalidade. A nenhuma outra razão se devem estas prerrogativas, senão à unidade da mesma tradição sacramental. O único meio de saber qual foi a pregação dos apóstolos e, portanto, qual foi a revelação que Jesus Cristo lhes fez, é o recurso às igrejas que os apóstolos fundaram e a quem eles pregaram, quer de viva voz, quer pelos seus escritos. O Senhor tinha dito claramente em certa ocasião: tenho muitas coisas a dizer-vos, mas ainda não as podeis compreender.
E acrescentou: quando vier o Espírito da Verdade, ele vos orientará em toda a verdade. Com estas palavras, revelou aos apóstolos que nada ficariam a ignorar, porque lhes prometia o Espírito da Verdade, que os havia de levar ao conhecimento de toda a verdade. De fato, esta promessa foi cumprida, como provam os Atos dos Apóstolos ao narrarem a descida do Espírito Santo.